Olá a todas e todas, é um prazer estar aqui falando sobre as ações da UFSM na 47ª Feira do Livro de Santa Maria. Nesse momento único, delicado, em que passamos em meio à pandemia e no qual o papel do ensino está em foco, uma ação como esta vem a contribuir para a transparência do trabalho realizado no âmbito acadêmico, em seu campo de atuação. O primeiro encontro de editoras experimentais acadêmicas, o Expedição, é um momento inédito, em que as 12 editoras reunidas para falar sobre desafios e superações no processo de edição de livros se torna uma oportunidade primeva para aqueles que enfrentam a arte da edição em meio a instituições de ensino, pesquisa e extensão. É um espaço de troca, um espaço de diálogo, e que só foi possível com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, e a parceria inigualável dos laboratórios CELB, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o Arquivo dos Livros, da Universidade Federal Fluminense, nas pessoas de Yuri Pavan e Felipe Marcel. Agradeço, desde já, a todos aqueles envolvidos para que este evento acontecesse, em especial ao pró-reitor da PRÉ, professor Flavi Lisboa. Fazer a diferença também é o papel da universidade para a construção de um mundo melhor. E a formação acadêmica, perpassada por laboratórios e projetos, consiste em rica oportunidade de crescimento para todos. Obrigada e ótimo evento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe Marcel, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense. Antes de qualquer coisa, eu queria dar as boas-vindas a vocês que nos assistem agora. Como a Marília disse, é um momento único, o momento pelo qual a gente passa, singular, que exige que estejamos em casa, a maioria de nós, né? Quem não pode, infelizmente, que nos assista da rua, se for possível, mas é um momento único também de congregação de interesses. No momento em que a gente vê forças que atuam contra a universidade, que faz muitas vezes nós nos fragmentarmos internamente, buscando cada um interesse, ou vendo e lendo e interpretando um mesmo objeto por vieses diferentes, necessariamente, mas nos atacando, né, em vez de atacar o que nos ataca, esse evento é um evento de congregação, de união, um evento que tenta trazer um pouco desse espírito de fraternidade para quem se interessa pela questão dos livros, principalmente na universidade, mas também fora dela. Então, boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, espero que tenham um bom evento e congratulo também a Feira do Livro de Santa Maria, um espaço em que eu sempre quis estar fisicamente, presencialmente, mas hoje estou virtualmente. Tá? Então, agora passo a palavra para o Yuri. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, né, a esse evento que está sendo de norte a sul aqui do Brasil. A gente tem gente, né, de todos os lugares, e que bom, né, que a gente pode criar essa rede, né, de colaboração e de trocas, né, para algo que nos move tanto, que é o livro. Não vou me estender muito aqui, né, porque o propósito, né, do encontro é que a gente troque experiências e conte um pouco, né, de toda a história dos projetos. Então, passo a palavra aqui, né, para o Bug, que é o nosso primeiro, né, colega aqui a falar no evento, para contar um pouco a história do Laboratório de Tipografia do Ceará, que é um dos laboratórios porque ele é responsável. Então, fique à vontade, Bug, e a gente vai tocando a mesa. Obrigado, Yuri. Queria começar agradecendo muito o convite por fazer parte aqui desse evento. Estou aqui na maior responsa, né, de ser a primeira fala, primeira edição do evento. Nossa, obrigado. Como o Yuri falou, eu hoje coordeno o Laboratório de Tipografia do Ceará, que é um projeto, é um programa de extensão, na verdade, da Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu estou professor do curso de design dessa instituição, e o laboratório ele surge em 2015, em função de um convite que a gente recebeu, enquanto ainda éramos professores da Universidade Federal de Pernambuco, né? Eu sou natural de Recife e estava professor da UFPE
desde 2009 até 2015. Um pouco antes de ingressar na Universidade Federal de Pernambuco, eu vou retroceder um pouco para falar que a gente começou um trabalho numa instituição de ensino superior particular, a UniAESO, que fica em Olinda, de trazer a experimentação para dentro, né, da formação superior em design, né, de uma maneira muito mais enfática, né, através da criação de um laboratório, se chama Laboratório de Impressos, ele existe até hoje, que pudesse ser um espaço, né, que servisse às mais diversas formações dentro do design gráfico, aproveitando uma estrutura pré-instalada de uma gráfica offset que existia, de pequeniníssimo porte, mas que existia já na instituição. A gente ampliou essa gráfica com outros sistemas de impressão, notadamente os tipos móveis, e isso funcionou muito bem, porque as aulas começaram a acontecer lá dentro, e a gente partiu do princípio que é a valorização do erro, como estratégia de aprendizado. Então, nós adoramos errar, entendemos que é o espaço perfeito para errar, são as instituições de ensino superior. A partir disso, a gente ingressou no curso, nos quadros da Universidade Federal de Pernambuco, através de concurso, né, e instalamos dentro do curso de design de Caruaru, né, do campus acadêmico do Agreste, da UFPE, uma estrutura semelhante, agora com foco maior em impressão com tipos móveis, mas entendendo sempre a tipografia como algo, uma lente com a qual a gente pode enxergar o design como um todo, até porque a imprensa, que nós do design costumamos chamar de tipografia, né, é algo muito mais complexo, que na verdade tem um impacto muito grande, e é a disciplina mãe do design gráfico. Então a gente trouxe esse pensamento para a Universidade Federal Pública, funcionou super bem e funciona, ainda está em funcionamento o laboratório de tipografia do Agreste, e lá, nessa experiência, a gente sentiu a necessidade, dentre outras coisas, de criar uma editora, né? A editora da instituição não nos atendia por várias questões, né? É uma questão de tempo, uma questão de relação com o objeto livro. Eu costumo dizer que a gente tem muita ideia de que livro é algo perfeito, determinante e eterno, né? Tem muito isso, essa coisa do endeusamento do objeto. E a gente entende um pouco diferente, né? Entendo como a fotografia de um momento, muitas vezes necessária para que a gente possa se ver e gerar empatia, sobretudo nos nossos leitores, que estão em formação, que são nossos alunos. Então a gente abre com esse projeto, a nossa editora Serifa Fina, que é um convencimento de várias pessoas. Esse livro chama Corpo Tipográfico, ele é produto de experiências de sala de aula, uma disciplina chamada Tipografia Experimental, e o projeto gráfico, desde o projeto gráfico até a negociação da impressão desse livro, foi feita pelos alunos, e ele foi custeado parcialmente pelos alunos e parcialmente pela editora, ou seja, o dinheiro que eles investiriam para apresentar o seu trabalho acadêmico, imprimindo, né, isso é super comum dentro do universo do design, a gente disse, olha, vocês topam investir num livro que vai ser de verdade, que vai ter ISBN e tudo? E assim foi feito. E lançamos essa edição bilíngue, que já em 2013, quando essa editora sai, vence um prêmio ibero-americano de design, que é o mais importante prêmio ibero-americano de design, que é o CLAP. Ele venceu, tirou Platinum no CLAP, essa primeira edição, projetando os nossos alunos e criando oportunidades de várias ordens para ele. Em 2014 para 2015, a gente recebe um convite da Universidade Federal do Ceará para montar aqui em Fortaleza um laboratório de mesma natureza e nos transferimos da UFPREA para cá com essa mesma missão. Surge o Laboratório de Tipografia do Ceará e hoje a Serifa Fina opera eminentemente publicando, né, livros dessas duas instituições, mas é aberto para qualquer pessoa. A gente tem exemplo de um livro em consúltio feito para os alunos, que é um livro delicadíssimo de poesia concreta, foi uma das primeiras publicações da gente, é um livro em consúltio, né, a gente busca experimentar vários formatos. Isso é um exercício de uma disciplina, os alunos resolveram escrever as poesias e construí-las concretamente. A gente achou muito delicado e convidamos uma professora, que é a Catherine Dixon, da Central St. Martin's, em Londres, para fazer o prefácio, quem havíamos já levado para ficar uma semana em Caruaru.
Eu não vou mostrar todos os livros, mas eu quero pontuar esse livro, esses dois simbólicos, esse daqui também, que já é uma publicação mista da Serifa Fina junto com a Estereográfica, que é a principal editora sobre tipografia, a tratada de tipografia no Brasil, que essencialmente traduz autores importantíssimos hoje na contemporaneidade que tratam de tipografia, e esse livro é o primeiro livro de autor brasileiro a entrar nessa editora, e a primeira coedição, tanto da Serifa como da Estereográfica. Ele é produto também de um trabalho coletivo, né? É importante dizer que esse primeiro livro aqui foi feito por 63 designers juntos, tá? E esse daqui foi feito por quase isso, por 40 e poucos, desde a concepção, mais uma vez, até a negociação. Também é um livro que respeita muito a inteligência do leitor, né? Então, um livro de design feito para designers, ele traz elementos que são gráficos, que são, infelizmente, não muito comuns no nosso mercado editorial. Então, a gente traz brincadeiras, trabalhamos com recuo positivo, né? Parágrafo francês. É um livro amplamente estruturado e virou referência no ensino de design brasileiro. Essa é a segunda edição, também conquistou incontáveis prêmios internacionais e nacionais. É um livro que nos dá muita satisfação, porque ele serve como plataforma para a projeção dos nossos alunos. E temos um último que eu queria mostrar aqui, por conta da nossa brevidade. Isso conta, né? Esse daqui já foi feito aqui no LTC, Laboratório de Tipografia do Ceará, que funciona desde 2015, tá? Se relacionando com pessoas do Brasil inteiro. E esse último nós fizemos, é um projeto que chama Jukebox Type, é a publicação mais recente da Serifa Fina, né? É uma publicação limitada, são a tiragem de 20 cópias, que é produto exatamente de uma das atividades, de uma das disciplinas que a gente dá, e os laboratórios, eles servem tanto ao ensino, pesquisa, quanto extensão. Uma das atividades que a gente ministra na disciplina de História da Tipografia é uma atividade prática, onde a gente usa o laboratório e pede para que os alunos imprimam, cada um, uma peça tipográfica, com tipos móveis, né? Através disso, a gente escolhe um tema, né, através desse desafio. O tema foi música, escolhido pela turma, e cada um imprimiu, com tipos móveis, uma peça all type, que a gente chama somente com tipos móveis, né, sem nenhum clichê, sem nenhuma imagem pictórica. Cada um imprimiu uma relação, uma interpretação que tinha com música. Alguns fizeram experimentos como trançados aqui de fita, né, junto. Isso foi o máximo que a gente permitiu, porque a ideia era tipografia, né? Então, isso aqui tudo é letterpress, como se gosta de falar na atualidade, ou seja, impressão com tipos móveis. A gente fez folha de rosto, prefácio, ficha catalográfica digital, tem um prólogo, um prefácio e um catálogozinho que teve que ser digital para completar. Esse projeto todo foi desenvolvido pelos alunos, inclusive a caixa foi toda montada com essa manta magnética também pelos nossos alunos lá dentro. A ideia é discutir, e a ideia é de ser um jukebox, né, uma jukebox, uma caixa de músicas. Então, essa é a publicação mais recente. Ela serve como convite ao trabalho, né, a versão impressa. A gente está para lançar uma versão de e-book dele, para que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo e à história dessa publicação, mas ela serve materialmente como um convite. Como a gente sabe que fizemos algo bastante provocativo e limitado, a gente usa para convidar instituições a trabalhar conosco. Então, o convite está feito. Quem de vocês quiser receber por favor, a provocação está feita. Agora ela implica num convite para a gente fazer algo mais juntos, tá? É isso, gente. Eu não sei, eu não cronometrei o tempo, mas eu tentei falar muito rapidamente. É uma história longa, mas gostaria de ouvi-los agora. Mais uma vez, foi um prazer. Obrigado. Obrigado, querido. Foi ótimo. Inclusive, eu tenho que pedir desculpas porque é o nervosismo do evento, né? Era para eu ter te apresentado, eu esqueci de fazer isso, mas você fez isso durante a sua fala, então foi ótimo e acho que serviu muito de inspiração para quem está assistindo a gente, para mim mesmo, que, né, sigo nesse caminho de edição por estudantes. Então, quando eu for falar do Selby, eu tenho algo, né, para falar nesse sentido também. Agora,
Sua vez, Luciana, agora eu vou te apresentar, porque me atentei a isso. Então, Luciana é coordenadora do Grupo de Pesquisa Comunica, Inscrições Linguísticas na Comunicação, hospedado no Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição, o LABEP. Então, é sobre o LABEP que a Luciana vem falar hoje. Pode, né, tomar a frente, Luciana. Muito grata, muito grata. Eu já estava com vontade de conversar com o Bug sobre a proposta que ele fez. Enfim, eu preciso agradecer imensamente ao trio que fez a abertura, né, pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer muito aos colegas, e ouvindo agora o Bug, eu fico mais certa dessa coisa que eu pretendia dizer, né? Acho que nós estamos fazendo uma espécie de celebração de uma atitude experimental, que é a contramão do que está acontecendo, assim, hegemonicamente, né? Porque tem um traço utópico nesses trabalhos que nos faz caminhar adiante, vendo o horizonte, né? Então, eu fico felicíssima por ter sido convidada para uma roda que celebra horizontes nesta altura, né? E, com isso, a notícia que eu vou dar sobre o LABEP, que é um projeto bastante distinto do Bug, passa por outros caminhos e bastante mais modesto, eu vou dizer que ela começa assim. Essa sigla é justamente Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição. Ele nasceu em junho de 2017 de uma associação da UFSCar com o Cefet de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Ele nasceu desdobrado de um grupo de pesquisa liderado pela professora Ana Elisa Ribeiro, que é uma parceira de longa data, né? E ele hoje é, sobretudo, um ambiente que abriga diferentes grupos de pesquisa, com pesquisadores de graduação, de pós, independentes, isso é muito caro para nós, né? E professores das duas instituições. E ele também é um produto, para usar a língua do CNPq, do terceiro Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos. Um fórum muito importante, que nasceu em 2009 na PUC Minas, concebido pela professora Eliane Mourão, que já há mais de 10 anos pilota um outro projeto na UFOP, no campus Mariana, onde há uma empresa júnior especializada em tratamento editorial de textos, né, que formou muita gente já. E aí, dito como ele nasceu, eu gostaria de registrar que os grupos que se abrigam no laboratório, um pouco... Ele nasceu em junho de 2017, quer dizer, o bicho estava pegando e a gente se juntou, né? Para resumir, foi isso. Então, nós temos grupos com projetos paralelos, né? Por exemplo, há um grupo de semiótica ligado especificamente à produção de materiais instrucionais, que é coordenado pela professora Mariana Luz. Tem um grupo elaborando um projeto belíssimo de ponta, que é a constituição do Observatório da Literatura Digital Brasileira, o que está implicando construir um repositório da literatura digital brasileira, com todas as questões técnicas e estéticas disso, coordenado pela professora Regiane Rocha. Tem o grupo que segue existindo, Escritas Profissionais e Processos de Edição, coordenado pela professora Anelisa Ribeiro e bastante ligado às várias atividades editoriais dela, e há um outro grupo que é coordenado por mim e pelo professor José de Souza Muniz Júnior, que está na próxima mesa, né, grande parceiro, que é o Comunica, que foi mencionado, e que tem editado materiais muito diversos mesmo, para unidades dentro das universidades, oferecendo trabalho para o Instituto de Línguas, para as unidades de memória, eventualmente para uma pró-reitoria, né? Isso é muito importante porque não é planejado, mas é o que dá sustentação a alguma assiduidade, né? Mas, às vezes, esses grupos têm projetos comuns, como, por exemplo, o Seminário LABEP, que já está na sua 5ª edição, e que é um espaço de discussão de metodologia de pesquisa e de trabalho de campo. Eu digo isso porque o LABEP é, então, como eu dizia, um ambiente de experiências práticas que foi reunindo muita pesquisa e acabou se pondo o propósito de produzir bibliografia sobre o campo da edição, ou do entrecampo, como diz o José Muniz, né, a partir de uma área que não fez isso tradicionalmente, a grande área hoje chamada linguística e literatura. Então, assentado nessa disciplinaridade, a gente vai para a edição, né? A gente poderia dizer, então, que tudo se reúne em torno de 2 eixos. A relação com demandas que aparecem e a reflexão sistemática sobre essas demandas que aparecem, como a gente pode atender e como vai atendendo, né? Então, tudo vira algum produto acadêmico, digamos, né? Relatório, artigo, etc. E a formação para a execução
que atende essas demandas, mas também o fomento à criação das demandas, né? Então, a criação é parte importante desse laboratório. Isso nos leva até aqui. Nós temos prestado consultoria e prestado serviços, né? Por enquanto, muito predominantemente no ambiente interno das universidades. Mas nós temos também tido a felicidade de ofertar oficinas, sobretudo de revisão de textos, de escrita criativa e de diagramação, também pensando na extensão, né, para o ambiente externo à universidade. Dito isso, eu queria falar um pouquinho sobre os desafios, né, que era uma proposta. Bug contou tantas alegrias, eu vou contar desafios. Por exemplo, todos aqui passam por isso, né? Como é complexo você estruturar alguma coisa que suponha alta rotatividade dos seus membros participantes, né? Uma vez o know-how adquirido, eles se vão. Então, essa é uma questão interessante para a gente pensar na multiplicação do conhecimento produzido, né? E a intermitência dos próprios trabalhos, o que é uma coisa complicada, porque a gente precisa de alguma longevidade, né? No sentido de ter sustentação institucional, técnica e financeira. E aí, o outro desafio que eu queria comentar tem a ver com isso, né? Tem a ver com espaço físico e equipamento, e com esse aspecto financeiro de sempre precisarmos de editais. E justamente ele nasce em 2017. De lá para cá sabemos o que aconteceu com os editais, né? De todo modo, eu gostaria de frisar que quando a gente teve dinheiro e comprou máquinas, por exemplo, a gente enfrentou o seguinte problema: técnicos que garantam um bom funcionamento dessas máquinas não vêm junto no pacote, né? E o problema da obsolescência, né? Na universidade, investir em equipamento, em software, é muito complicado, porque tem uma dinâmica de obsolescência. Fiquei curiosíssima para saber do Bug, como é que isso funciona na tipografia, né? Mas queria também aproveitar esse espaço e sublinhar que eu estou numa universidade em que se criou um curso de linguística que forma linguistas para a indústria das línguas, mas também uma forte resistência, apesar disso, dos próprios colegas a abrir os espaços para essas atividades práticas, para os convênios, né? Há 10 anos eu pelejo para fazer convênio com editoras de periódicos importantíssimas que tem na cidade, e a própria formação hiperacadêmica de gabinete de muitos colegas tem sido um óbice impressionante para a realização de algumas coisas, né? Por fim, queria dizer que uma coisa deliciosa está acontecendo, que é uma franca demanda pela qualificação editorial do trabalho com os textos. A revisão de textos está na ordem do dia, nunca esteve, esse ofício tão antigo quanto desconhecido, né? E a relação dele, por exemplo, com a tipografia, com uma série de outras questões que não são o texto e que são, né? Então, isso é uma coisa que está muito interessante acontecendo, fervilhante, e para fechar, eu diria que talvez a gente possa pensar o desenho do LABEP hoje, que essa coisa tão espalhada, né, que eu mostrei, ele tem muito a ver com o título do livro que resultou do terceiro fórum que eu mencionei há pouco, e que foi, é um fórum itinerante, e a terceira edição foi aqui em São Carlos. O título do livro, que é gratuito em PDF, não, aliás, não é PDF, é livro de verdade, está no site da editora Margem da Palavra, que foi a parceira, né, uma dessas parcerias que a gente fica fazendo para essa publicação, e olha o título do livro: Mediação editorial. O que é? Quem faz? Revisão de textos, ofícios correlatos e plataformas editáveis. Né? Então, tem uma extensão, uma abrangência, mas tem uma definição. É nesse pedaço que nós estamos. Talvez eu pudesse dizer que, nesta altura, parece que a revisão de textos está no coração do projeto, porque a gente atende as demandas. Muito grata, essa foi a minha notícia, quero ouvir os colegas. Obrigado, Luciana. É uma fala muito inspiradora e, inclusive, a gente estava conversando ontem, né, sobre editais, né, e essa questão toda que passa pelos laboratórios e por esses desafios que a gente tem que ter para continuar seguindo, né? Quando eu for fazer minha fala, talvez eu toque um pouquinho nessa questão também. E agora quero passar a palavra para a Ada e para a Sandra, que elas vão falar sobre a editora Facus UFSM. Então, primeiro, apresento a Ada. A Ada é diretora editorial da Facus UFSM Editora, docente do Departamento de Ciências da Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM,
E a Sandra é editora executiva da Facus FSM Editora e coordenadora do curso de Comunicação Social, Habilitação em Produção Editorial da UFSM. Também é docente do Departamento de Ciências da Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Passo a palavra para as duas e fiquem à vontade para contar um pouco sobre essa editora da UFSM. Boa tarde, colegas. Eu não sei se me ouvem bem. Sim? A minha conexão em casa está muito oscilante, já caiu 2 vezes. Se interromper novamente, eu vou pedir que a Sandra dê continuidade, tá certo? Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer que é com grande satisfação, né, que a gente participa desse evento. Quero agradecer a Marília e a todos os colegas que se adicionaram à iniciativa. Eu acho fundamental, acho que não tem como a universidade pública, de onde eu falo, voltar atrás nessa questão das editoras experimentais. Porque a ordem das editoras estruturadas das universidades já passou. Um momento já passou. Embora a gente viva nesse momento político tão difícil, a sustentação e a legitimidade das estruturas que mantêm as editoras universitárias com os custos imensos e com um retorno tão pífio frente às demandas da comunidade acadêmica exige que a gente tenha uma posição no sentido de novas experiências. Então, no caso da Facus UFSM, ela é uma editora que foi criada no momento em que na nossa universidade havia um vazio muito grande da atividade da editora da UFSM, né? Que é uma editora que tem aí uns 50 anos de existência, ou 40, não tenho bem certeza. Então, nós começamos no ano de 2003, e a continuação, à medida que a gente ia trabalhando, nós registramos como uma editora aberta, e à medida que a gente ia trabalhando, várias outras editoras se registraram também, pegaram o nosso caminho e fizeram solicitação e se registraram junto à Fundação Biblioteca Nacional como editoras universitárias da UFSM. Ocorre que a nossa vingou, não sei bem explicar por quê. São muitos elementos. A nossa vingou e ficou e colou. E a nossa hoje é procurada. Antes, ela era tomada como uma editorazinha de fundo de quintal. Uma coisa de desova, de gente assim que não conseguia aqueles espaços privilegiados da revisão às cegas, aquelas coisas muito políticas que a gente conhece de editoras universitárias. Com o tempo, a questão da autopublicação e do open access, do acesso livre, se impôs. E também a questão das publicações digitais. E aí, eu tendo a conceber que o nosso caráter de experimentação, cuidar meu tempo aqui, ele está na questão da gestão, né? Os colegas anteriores falaram de uma maneira assim muito cuidadosa, muito preciosa no processo de produção editorial da obra. Nós, na Facus UFSM, não tivemos essa possibilidade de construir esse ambiente. Por quê? Os cursos de letras, o pessoal de letras linguísticas está numa outra unidade de ensino que não é a nossa. O de design, igualmente. De artes, igualmente. Na comunicação, nós estamos dentro de um centro muito grande, mas que a gente tem muitas outras áreas diferentes. Então, a gente criou o curso de produção editorial, né, através do programa Reúne, do Governo Federal, em 2009, e, com isso, a nossa atividade editorial se incrementou. Nós temos 2 periódicos dentro do programa de pós-graduação e a atividade editorial de produção de livro, ela engrenou não só conosco, mas especialmente com colegas de outras áreas da universidade que produzem as suas obras. E aí, então, o que nós temos feito é tentar estruturar um conjunto de elementos que configurem o que é uma prática editorial respeitável, dentro disso que a gente tem chamado de autopublicação. Por quê? São pesquisadores e extensionistas que conduzem processos bastante qualificados, todos eles são processos muito qualificados, que possuem assim, clientelas de qualidade, né? Leitores de privilégio, leitores
não só da UFSM, como da região, como do Brasil e estrangeiro, e gente que consegue ganhar editais e não tem uma editora que dê respaldo, muitas vezes. Então, é nesse espaço que a gente se estruturou. Com o tempo, então, a gente conseguiu alguns suportes dentro da universidade, embora a gente não tenha, por exemplo, nenhum técnico, né? Não tivemos, não houve continuidade na política de implementação de práticas do nosso curso novo de produção editorial, então nós não temos nenhum técnico. Os laboratórios a gente usufrui de maneira indireta, isso não chega a ser o problema. Os softwares, embora eu ache que a gente mereceria mais. E nós conseguimos, então, o respaldo do repositório manancial da Biblioteca Central, que foi fundamental na questão da obra digital, porque lá nós depositamos as obras e manejamos apenas os links, então, a partir disso, também a gente criou um portal de e-books. Isso proporcionou que muitos programas de pós-graduação qualificados, de nível 6, por exemplo, procurem a nossa editora para publicar suas obras em português e em inglês. Então, através do repositório, a gente pode manejar um portal de e-books que já existe, e também tivemos agora a oferta do Arquivo Geral da Universidade para fazer um acervo dos arquivos digitais de maneira assim, com muito mais qualidade, né, do que a gente realmente pode propor. E eu acho que já passei do meu tempo, eu vou chamar então a Sandra para dar continuidade. Então, faço minhas as palavras da Ada, né, em termos de agradecimento, em termos de escuta também, em termos desse espaço, né, que a gente pode conversar um pouco sobre as editoras experimentais, né, trocar essas ideias, trocar esses lugares, né, então entender que talvez um pouco a nossa atividade como editora experimental, seja como a professora Ada falou, muito vinculada a essa questão da gestão. Então, como a gente faz essa gestão editorial de uma maneira, de certa forma, experimental e também buscando atender essas questões em termos também da divulgação científica, né? De conseguir fazer a circulação desses saberes. Então, algo que que tem me chamado muita atenção nesse período pandêmico, vamos dizer assim, é também pedidos de professores, né? De diversos centros de ensino da universidade, enviando e-mail para a editora, ou entrando em contato comigo, ou entrando em contato com a professora Ada, pedindo, olha, eu tenho um material aqui, eu estou montando um livro para ser usado na minha disciplina, para ser o meu material didático. Né? Então, o quanto isso reforça a importância da gente ter esses espaços que legitimam essas publicações, esses espaços que ajudam essa questão do acesso aberto e desse impulsionamento que a gente pensa do Creative Commons, né? Para a gente poder, de fato, colocar esse e-book no ar, disponibilizar na internet, que possa ser usado em disciplina livremente, né? Que não só disciplinas daqui, mas outras disciplinas, né, de outras instituições também possam usar esse material. Então, a gente vê também muito essa importância de se pensar essas outras formas, né, para não ficar sempre aquela questão do direito autoral, mas até onde ele permite que a gente coloque, né, disponibilize online um produto, né, um meio didático, um meio de ensino. Então, a editora a Facos UFSM também, a gente está começando a fomentar isso, né? A gente percebe que também é importante, né, talvez em termos desse experimentalismo editorial, da gente pensar essas outras questões, né, da importância da gente conseguir fazer circular, né, de ter o acesso aberto, principalmente, né, nesse meio agora pandêmico, mas não só nele, né? Como a gente falou, né, os colegas comentaram a dificuldade dos editais agora, porque antes a gente tinha uma demanda muito maior do livro impresso, né? E agora, com essa questão da escassez de recursos, o impresso, no caso, né, do científico, talvez vá um pouquinho, né, deixar de lado por não ter o recurso para impressão. Então, a gente fomenta o e-book, então a gente fomenta, a gente consegue ter um lugar com link permanente na instituição. Então, isso ajuda também a gente construir esse espaço da editora, né, como uma editora, como um espaço mais aberto, vamos dizer assim, as propostas editoriais, as propostas, e conseguir circular os saberes, né? Eu acho que, não sei como eu estou de tempo, Yuri, mas acho que era um pouco esse o recado, assim, 2 minutos, não sei se a Ada quer complementar alguma coisa, mas acho que é por aí a nossa questão experimental.
de registrar que a gente teve uma iniciativa que foi a política de comunicação da universidade. Conseguimos implementar essa política e ela é importante porque a colega antes falou, os colegas falaram do espaço da gráfica ou da imprensa universitária. Nós temos vários espaços laboratoriais dentro da universidade que extrapolam o Departamento de Ciência da Comunicação e os nossos cursos de graduação e pós-graduação, que constitui o que a gente chama de ecologia comunicativa, né? Porque são produtores de conteúdo, tá? Que com a convergência digital tiveram no produto livro, né, um elemento assim que a gente considera que seja o ápice de todos esses produtos editoriais. A gente, por tradição do impresso, considera o livro como o produto mais nobre. E aí a gente tem a figura do editor e a formação do editor como a formação mais exigente. Então, nós temos uma gráfica universitária que agora já se encontra num estado assim, bem lamentável, mas até ainda produz, né? E no passado foram os professores de design que atuaram nela. Então, construindo a política de comunicação, nós tentamos coordenar diretrizes para articular o conjunto desses espaços de produção de conteúdos. Então, a nossa editora ela é concebida dentro desse universo. E, com isso, a gente quer o reconhecimento da profissionalização na atividade. Porque nós temos na UFSM o curso superior de revisor. Eu não sei dizer o título corretamente. É um curso novo também do projeto Reúne, noturno, e foi proporcionado pelos departamentos de letras, né? E nós temos tido algumas iniciativas em conjunto com eles. E então, o que a gente percebe, e eu acho que a nossa marca, é a tentativa de estabelecer elementos que constituam uma política que, de alguma maneira, coordene esse conjunto de atividades profissionais. Muito bom. Bem, meu nome é Felipe, como eu já disse, né? A gente vai promover uma pequena e breve inversão aqui, porque o Yuri agora vai falar. Então, eu agradeço as falas da Ada e da Sandra para apresentar o Yuri e a gente ter um tempinho depois para fazer esse debate, mas já achando todas as falas maravilhosas e deliciosas, né? Que é o horário de almoço agora. Então, Yuri Pavan é especializando em edição e gestão editorial pelo Núcleo de Estratégias e Políticas Editoriais, NESP, e bacharel em Letras pela UERJ. Fundou, com outras discentes da universidade, o Laboratório de Publicações Lima Barreto, CELB, e hoje ocupa a posição de coordenador discente do projeto. Então, passo a palavra agora para o Yuri. Obrigado, Fio, pela apresentação. Hoje eu cheguei até a falar que eu ia falar sobre editais, não vou, né? Eu não quero esse aborrecimento nesse momento. Eu quero falar de contar a história do CELB, do Laboratório de Publicações de Lima Barreto. Eu quero contar de 2 episódios que eu acho que representam bastante esse tema que a gente está trazendo agora, que são, né, os desafios e superações. Primeiro deles, né, e quem acompanha o projeto já há algum tempo, quem já é, né, da velha guarda vai saber, o CELB não surgiu institucionalizado, ele foi institucionalizado depois. Né, ele surgiu de 3 estudantes, eu e mais 2 colegas, Nayana Ferraz e Thaisa Martins. Ele surgiu, né, desse núcleo, né, a partir, para vocês verem como é que é as coisas, ele surgiu de uma campanha, né, para diretório acadêmico. Então, a gente fazia parte de uma chapa e a gente trouxe isso como campanha. E a gente conseguiu implementar, né, um espaço ali de estudo, de aprendizagem e de prática, né, desses processos editoriais de que a gente está falando aqui hoje. O CELB, né, viveu por quase 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos, né, nesse lugar aí meio obscuro entre estar dentro da universidade e não ser institucionalizado, ser tocado por estudantes. Né, e Felipe esteve com a gente, né, desde o início, Felipe e mais outras pessoas incríveis, o Mauro também, se ele estiver assistindo, um beijo para ele. E a gente veio tocando esse projeto, né, muito nessa base de
alunos tocando algo, tomando a frente de um projeto e fazendo algo, né, por outros alunos. Então, formando aqueles que no curso de letras da UERJ tinham essa tendência, né, esse interesse, né, por se envolver nesse universo dos livros, mas que não encontravam ali no curso, na grade, enfim, né, dentro da instituição, não encontravam um caminho muito claro para isso. Então, o projeto entra muito nesse sentido de oferecer um caminho possível, né, dentre os muitos possíveis, né, para esse envolvimento e essa iniciação, né, nos processos editoriais e no trabalho com livros e com textos também, né. A gente sempre teve uma preocupação muito, né, a gente está discutindo aqui, né, encontros de editores experimentais, então a gente sempre tentou ir muito na contramão, né, do mercado, embora a gente tenha se aproximado muito do mercado, né, nas atividades do CELB desde então, desde que ele nasceu em 2015, mas a gente sempre foi muito orientado por esse pensamento, né, do experimental, algo que tem ficado muito mais claro e muito mais nítido nos últimos tempos. E Felipe vai me ajudar, talvez, aí, acho que em fevereiro de 2018, né, a gente teve a notícia de que o projeto foi institucionalizado, então, ele podia, né, finalmente, o ciclo de vida dele não se encerrava no núcleo que criou o projeto, então ele podia viver, né, além de nós, que era sempre uma preocupação nossa, né, porque nós éramos estudantes, então o momento em que a gente saía da universidade podia ser o momento em que o projeto deixaria de existir. Enquanto a gente consegue institucionalização, a gente coloca, né, o projeto para viver em outros registros, né? Então, esse é o primeiro, né, pensamento que eu quero trazer aqui, de institucionalização e de, né, um movimento, né, por parte dos alunos, que eu vejo também muito na fala do Pug, que me inspirou bastante, em um movimento por parte dos alunos de criar esses espaços de aprendizagem para si próprios, né, e para os outros também. O segundo movimento foi quando a gente conseguiu nosso prefixo editorial, que foi uma batalha de meses, né? Quem já aplicou para prefixo editorial sabe como é que é difícil, e foi uma luta, né, e uma série de discussões com as instâncias da universidade, falando a gente quer ter um prefixo para a gente poder publicar, né, a gente é um laboratório de publicações, então é meio que, né, um pré-requisito, né, para a gente poder publicar oficialmente, então a gente queria, né, esse prefixo, mas em todas as comunicações, né, com as instâncias da UERJ, a gente encontrava uma barreira. Então, sempre alguém dizendo, olha, não dá, vai ser muito difícil, melhor não tentar, não é possível, nunca vi ninguém conseguir aqui dentro. E não que as pessoas que dissessem isso para a gente tivessem uma má intenção, eles só queriam nos poupar, né, de um trabalho que a universidade não dava conta. Mas a gente insistiu nisso, recorreu a muitas pessoas e fez muitas justificações, e no fim a gente acabou conseguindo um prefixo editorial, que foi uma grande vitória no projeto, porque hoje a gente tem a chance, né, de publicar oficialmente pelo selo, né, do CELB algumas publicações. O nosso primeiro livro, inclusive eu vou mostrar aqui, o segundo concurso literário Ler UERJ, ele foi publicado pelo CELB, mas pelo prefixo editorial de uma colega nossa, né, que encampou o projeto, que acolheu o projeto quando ele ainda era tocado por estudantes. Então, Priscila Morandi, um beijo para ela e muito obrigado, né, por essa parceria, né, desde o início. E esse primeiro título publicado por outro prefixo editorial foi um grande momento para nós, mas chegou nessa fase do projeto em que a gente precisava de um passo maior, né, e de talvez um registro, né, oficial da nossa produção. Então, essa conquista diz muito, né, do trabalho que a gente tem que fazer dentro da universidade e até fora dela, né, para conseguir, né, esses espaços e reivindicar realmente esses registros, né, que são nossos.
Então, a minha fala é bem breve, não vou usar todo o meu tempo, eu quero deixar Felipe falar agora, porque a fala dele também é uma continuação da minha fala, porque a gente está nessa relação, né, de parceria e de interinstitucionalidade já há muitos tempos. Então, Felipe, a palavra é sua, deixa eu só te apresentar, né, para fazer bonito. Felipe é professor do setor de Linguística da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele é jornalista de formação, editor e tradutor por ofício e formação científica, e coordena o Arquivo dos Livros, que é um projeto dedicado à reflexão, capacitação e produção de livros. Então, Felipe, a palavra é sua, siga lá. Bem, Yuri, agradeço aí pela apresentação e agradeço mais uma vez a Marília pela inspiração, por ter idealizado esse evento, expedição, que é tão bacana, né? Tem um evento congregando tantos laboratórios e projetos que são plurais, mas que dialogam tanto, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Arquivo dos Livros. Como o Yuri já introduziu, esse projeto, ele também tem... Ele é uma história de continuidade em relação ao Laboratório de Publicações Lima Barreto, porque quando, em dezembro de 2017, os alunos, né, da UERJ decidiram institucionalizar o projeto ele fazia muita coisa, mas ele fazia muita coisa solta ainda e dentro da universidade, mas não vinculada institucionalmente a ela. Então, quando os alunos decidiram em 2017 fazer isso, eu acabei assumindo a posição de professor que pediu a institucionalização, né, que foi a sub-reitoria de extensão à época, e solicitou o projeto e tudo, pediu bolsa, não conseguiu bolsa no primeiro momento, né, porque realmente é uma dificuldade no primeiro momento, mas conseguimos institucionalizar o projeto e isso foi, de fato, um pontapé inicial para que se conseguisse para que se conquistasse o prefixo editorial mais à frente. Quando eu saio da UERJ em 2018, né, eu vou para a UF também, para o setor de Linguística, na UERJ eu também era do setor de Linguística, eu já entro na UF com uma história, porque eu fiz o doutorado na UF e eu já era pesquisador doutorando do Laboratório Arquivos do Sujeito e passo a ser pesquisador efetivo do Laboratório Arquivos do Sujeito, que é coordenado pela Betânia Mariani, a Vanise Medeiros, a Silmara Della Silva e agora por mim também. E já entro também fazendo parte do grupo Arquivos de Língua. Então, minha fala vai muito no sentido de que a gente já entra com uma história nas instituições e que as instituições já têm uma história, né? Então, por toda essa vinculação, vocês veem pelos nomes, né, tem uma vinculação entre o Laboratório Arquivos do Sujeito, Grupo Arquivos de Língua, que está dentro do Laboratório Arquivos do Sujeito, de que eu faço parte também, coordenado pela Vanise Medeiros e por mim. Quando eu entro, eu já faço parte disso e fundo o Arquivo dos Livros, que no primeiro momento ele ocorre como uma linha do grupo Arquivos de Língua, né, que é um grupo de pesquisa, foi decorrente de um projeto da Vanise submetido à FAPERJ, e conquistado também, né, sempre uma dificuldade, mas se conseguiu no momento de pouquíssimos recursos na universidade, e eu inscrevo esse projeto para além de uma linha de pesquisa, para além de um dos arquivos do Grupo Arquivos de Língua, eu inscrevo também na Pró-Reitoria de Extensão da UF, no começo de 2019, em janeiro de 2019, e peço uma bolsa. E aí eu entro na questão da história das universidades, né? Eu não conhecia como que funcionava a extensão na UF. Eu conhecia a extensão na UERJ. Então, isso faz muita diferença para a gente que trabalha com livros, né? Na UERJ, a bolsa de extensão dura 12 meses. Na UF, a bolsa de extensão dura 9 meses. Isso já é algo, né? Então, em uma universidade, você tem uma bolsa que vai em fluxo contínuo o ano inteiro, ela pode ser renovada e não é tão difícil a renovação dessa bolsa em termos de burocracia, em termos de trabalho sim, há de se trabalhar muito, mas em termos de burocracia não é tão difícil. E na UF não, você tem uma bolsa que é necessariamente interrompida por 3 meses no ano, você tem que submeter o projeto novamente,
com uma burocracia enorme para conseguir a bolsa e ter a sorte de ela ser implementada por 9 meses, se o resultado sair a tempo. Então, o que eu posso dizer em relação a esse perfil institucional é que, para um trabalho editorial, esse modelo de extensão da UF não funciona tão bem, né, quanto funcionava o modelo da UERJ, justamente porque no trabalho editorial, as pessoas que estão aqui falando, e talvez quem esteja nos assistindo agora saiba, o trabalho editorial sempre atrasa, né, isso é um primeiro ponto. A gente sempre tem atraso, então se a programação é levar 7 meses, você vai levar 9 meses, se a programação é levar 9 meses, você vai levar 1 ano, e nesse 1 ano você perdeu a bolsa. Então você conta com a ajuda de voluntário. E aí eu entro numa questão política minha mesmo, né, de identificação política com materialismo histórico e tudo. Eu acredito em trabalho remunerado, né, e acredito em desejo, né, nas duas coisas. Então, você pode ter o trabalho remunerado sem ter desejo, né, mas está sendo remunerado por ele, pelo menos isso. E você pode não estar sendo remunerado e ter o desejo, mas tem que ter muito desejo, né? Tem que ter muito desejo mesmo para trabalhar com o livro, porque não é um objeto de fácil execução, porque tem uma série de etapas, e muitas vezes a gente não consegue tantos voluntários assim para trabalhar e com tanto desejo, com tanta disposição, com tanto poder de se autossustentar, de autossustentabilidade. Então, a gente teve no Arquivo dos Livros uma dificuldade de 2019 para cá, né, conseguimos uma bolsa que teve duração de 4 meses no ano passado, ela não durou nem os 9 meses, e conseguimos essa bolsa depois de entrar com um recurso, porque a universidade não identificava a extensão no projeto, não falava o que identificava, mas não identificava a extensão, provavelmente identificasse pesquisa. Então, essa bolsa acabou. O ex-bolsista ele continua trabalhando como voluntário depois, mas houve uma série de problemas e ele se desliga do projeto. Isso acontece com todo mundo, e eu conversei sobre isso com a Marília, né? A gente está sujeito a isso também. Os meninos, eles vão trabalhando, eles vão fazendo outras coisas, eles vão saindo do projeto, vão evadindo. Então, efetivamente, não dá para contar simplesmente com a boa vontade, né, com voluntarismo, e excesso de desejos de quem precisa pagar as contas em casa ou de quem tem outros desejos maiores ou menores ou de outras qualidades também. Então, o que eu queria dizer, assim, agora para encaminhar o encerramento mesmo, né, na UERJ eu trabalhei pela institucionalização do projeto o tempo todo, porque eu via que os meninos iam sair em algum momento, né, esse grupo maravilhoso que funda o Selby, o Yuri, a Thaís e a Nayana, eles iam se formar um dia, né? Então, com essa formação, com a graduação deles, muito provavelmente o projeto caísse em obscuridade, ia virar uma página na memória, na história, ia ser excelente, mas não ia ter continuidade. Então, eu trabalhei na UERJ pela institucionalização. E na UF agora, eu estou trabalhando pela desinstitucionalização do projeto. Porque eu vejo que esse modelo de extensão não vai funcionar para o Arquivo dos Livros. Então, o que tem funcionado na UF é vincular o Arquivo dos Livros a projetos de pesquisa. Então, o que eu tenho feito aí, assim, a gente tem 3 projetos codependentes do Arquivo dos Livros e que cabem nele. Um projeto que é um auxílio de pesquisador recém-contratado, que eu submeti à FAPERJ, que é uma proposta discursiva de interpretação do livro como objeto. Então, nesse projeto, eu peço, inclusive, subsídio para montar uma pequena oficina, né, dentro do Laboratório Arquivos do Sujeito, uma pequena oficina gráfica, de fato, mas coisa muito amadora mesmo, muito, muito, muito amadora, mas é de experimentação mesmo, nem mesmo se pretende publicar e levar alguma coisa maior. Um projeto PIBIC, que é o História Discursiva dos Livros, livros-reportagem e discurso midiático sobre favelas, uma bolsa PIBIC CNPq, e uma bolsa FAPERJ, também de iniciação científica, que é a História Discursiva dos Livros, enciclopédias e bibliotecas. Então, o Arquivo dos Livros, ele continua funcionando, né, mas a partir do ano que vem não mais credenciado na pró-reitoria de extensão da UF, porque ele não tem funcionado dessa maneira e não tem sido identificado mesmo como extensão pela universidade.
de modo que eu não me sinto à vontade para continuar fazendo algo que não é reconhecido. Mas como pesquisa, sim, a gente tem conseguido boas vantagens. E aí, só para fechar, a gente teve conquistas, né, junto com o Laboratório de Publicações de Lima Barreto, né, o CELB da UERJ, nós conquistamos o edital do Programa Sur, conseguimos um subsídio para tradução, e vamos publicar em breve o livro do Alejandro Durob, né, uma história do livro judaico. Então é um super livro, e a gente está pensando, né, no Arquivo dos Livros em como manter esse desejo vivo com uma nova vocação, ainda pensando em produção de livros, mas com uma parte específica da produção dos livros. Então, talvez um agenciamento literário científico seja o caminho que a gente vai seguir a partir de agora, em parceria com tantos outros laboratórios e iniciativas. Bem, então agradeço, desculpa eu ter passado o tempo, passei, eu acho que alguns segundinhos aí, tá bom? Vai lá. Bom, obrigado a todos pelas falas inspiradoras, gente. Agora, a gente tem algumas perguntas aqui. Felipe, as perguntas são com você. Você quer costurar tudo aqui, fazer uma pergunta para cada um? Como é que vai ser? Sim, então, a gente já tem uma pergunta do Leandro Miller que vai estar na nossa próxima mesa. Ele deixou uma pergunta aqui para todos, né? Algum de vocês consegue distribuir e comercializar as obras em canais de venda tradicionais, como livrarias físicas, Amazon, etc.? Eu acho que é uma resposta breve de todo mundo, né? A gente consegue, sim, mas não é interessante. Não é nada interessante. Primeiro que o custo, como todos sabemos, né, é altíssimo, né, para que isso ocorra. Então, você tem que ter um produto que faça sentido e que tenha resultado 50% a menos, né, porque vai embora 50% do preço da capa se você me coloca isso dentro de qualquer circuito desses. Segundo, que você tem o ônus do envio para o ponto de distribuição dessa rede, que também não é fácil. E terceiro, você tem, eu acho que hoje, um desalinhamento de público, né? Acho que as nossas proposições não são necessariamente para você descobrir a nova receita de pão com ovo, ou para você saber o que está acontecendo na vida de algum famoso, ou para você, enfim, então é muito difícil hoje de você realmente conseguir chegar, e tampouco é um texto de algum autor, né, algum clássico da literatura que a gente vai estar colocando no mercado, e se colocar, você tem uma concorrência muito grande. Então eu acho que realmente há um desalinhamento de público. O que a gente tem proposto hoje tem funcionado infinitamente melhor com ações de fundo colaborativo, que já é uma das provocações aí de resposta a uma das falas, né? A gente trabalha com fundo colaborativo para viabilizar, a gente comercializa no site das editoras, e aí o fato de não estar institucionalizado, mas de ter uma relação íntima, é muito interessante, né? Nesse sentido que o Felipe está lutando, é uma maneira de você driblar as burocracias e limitações, e de ficar independente dos editais, que é também uma dependência que a gente cria, que também é meio maluca, né? É uma relação entre a gente, mas é possível, né? Eu tenho percebido que há um certo colapso e um momento de acomodação muito forte no setor de impressão offset, né? Muito forte. Vários distribuidores de equipamentos offset fecharam as portas no Nordeste do Brasil do ano passado para cá, antes mesmo dessa pandemia, não reabriram. As pessoas estão saindo, né? Está havendo uma grande evasão nesse mercado, e ele está tendo que se reinventar por conta exatamente das redes sociais, né? É o que eu ouço todo mundo do mercado falar, todo mundo que comercializa máquina, né? E é óbvio que isso vai ter uma implicação depois. Então, eu percebo isso, como está tendo essa acomodação toda, o que aconteceu há um ano atrás, que é um valor altíssimo, há 2 anos, um valor de impressão proibitivo, hoje em dia baixou muito, está muito barato imprimir offset, porque as pessoas estão se apegando para não fechar as portas, né? Então a realidade está tendo aí algumas acomodações. Excelente resposta, Bug. Não sei se alguém mais. Luciana, vai lá.
Eu só queria, assim, politicamente a questão está posta pelo Bug, né? Claro. No nosso caso, fiquei pensando na sua fala, Felipe, quem depende de editais e de estruturas institucionais que sequer compreendem a natureza do projeto, é bem difícil chegar a isso. Mas eu fiquei pensando com essa pergunta que, para nós, isso nunca foi nenhuma meta, nem um propósito, justamente por conta do tipo de circulação, tipo de fomento, quer dizer, quais são as redes que se quer tecer? Me parece que elas não passam por aí, né? Era isso. Eu acho que eu posso dar uma resposta também em relação a como que vai ser a distribuição desse livro do Alejandro Duhovne que a gente traduziu e que a gente está produzindo agora, porque veja, quando a gente conquista um edital desses e a gente tem um compromisso com o autor e talvez até com o editor estrangeiro de imprimir uma tiragem X e distribuir, fazendo isso com um projeto de editora experimental, a gente tem uma grande dificuldade, né? Então, ou a gente busca a parceria com uma editora universitária e fica sujeito, né, às demandas e obrigações, exigências da editora universitária, ou a gente fecha com uma editora de mercado, caso o edital permita. Então, com esse livro do Robin, me parece que vai ser esse último caso, o que vai acontecer, porque, de fato, o laboratório de publicações do meu Barreto tem prefixo editorial, mas não pode lidar com dinheiro, né? E é isso, é uma questão séria. E também não acho que devesse lidar, né? O arquivo dos livros não tem prefixo editorial, também não pode lidar. Quer dizer, é um cenário institucional, burocrático, que é esquisito para a gente, porque a gente lida com um objeto que exige ao mesmo tempo uma multidisciplinaridade, um múltiplo olhar teórico, mas também um múltiplo olhar do lugar do trabalho mesmo. E a gente, às vezes, não tem nem formação para lidar com isso tudo, sendo bem franco, né? Então, eu diria isso em termos de resposta do lado do Rio de Janeiro, né? Que a gente está representando aqui nessa mesa, né? Eu e Yuri. Ô, Felipe, Oi, vai lá. Mas é possível, uma pergunta, né? Que a gente raciocina muito aqui, assim, tanto na UFPE quanto na UFC, eu penso muito nisso. A gente, dentro da universidade, é um problema, né? Acaba virando um problema porque a gente não fala de uma movimentação de muito dinheiro, né? Então, isso é um problema. A agilidade dentro e a adaptação das estruturas enormes das universidades públicas para tratar com isso, inviabiliza a coisa acontecer. Mas, em contraponto, a gente tem muito pensado em como a gente tem um conteúdo que é o que todo mundo quer, sobretudo agora, em tempos de pandemia, as pessoas estão numa carência, num furor pelo conteúdo, e nós temos, talvez, né, a nata do conteúdo da sociedade brasileira na mão. Então, assim, eu sempre pensei no seguinte, falei, tudo bem, eu não vou mexer com dinheiro, mas eu posso fazer trocas, eu posso orientar o fluxo dos recursos. Então eu falei, olha, eu vou te entregar o livro, me imprime que Beltrano vai, né, fazer você receber alguma coisa em troca. Então, troca de valores nesse sentido. E a gente tem viabilizado muito as coisas nesse sentido, né? Orientado, obviamente, né, sob a luz da documentação com os colegas, com os editais e muito mais com o próprio registro do programa, da natureza da nossa atividade. E, no caso, eu opero mais pela extensão, tem funcionado melhor, inclusive por conta da minha titulação, eu sou mestre, né? Então muitas portas ainda estão fechadas, lamentavelmente, para a nossa atuação dentro do setor, e tem funcionado bem. Eu não sei se é uma possível resposta para vocês, né? Essa orientação de fluxo de valores, sei lá. Sim, a gente pensou bastante em diversas possibilidades, né? Só que tem uma questão do prazo também, da quantidade de pessoas envolvidas e outras iniciativas envolvidas quando a gente não está lidando com dinheiro, e sim mercadoria, em vez de mercadoria, dinheiro, mercadoria, né? Para retomar lá o capital. Então, a gente fica meio que
numa sinuca de bico, né? Então, a gente vai permitir que uma editora comercialize e a gente não vai ganhar nada com isso, que é ok, mas pelo menos o livro vai circular e a gente conseguiu fazer um livro ver a luz do dia no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa inestimável, né, para a gente. Então, mas sim, bem interessante o que você está colocando, porque traz possibilidades para publicações futuras, né, nossas. É meio que desproporcional isso, né? Você entrega uma publicação toda editada, pronto, para uma outra editora, né? É ótimo, você está entregando um valor imenso, é um avanço, e o ingresso no catálogo dela é preciosíssimo, mas o que eu te falo nesse sentido olha, dá, mas vamos falar de livro materialmente, né? Se você está entregando um livro desse volume, tudo bem, olha, eu estou te dando isso aqui, você vai imprimir durante 5 anos, você pode imprimir quanto você quiser disso daqui. Cara, me dá 1000 cópias de um livro desse, é uma contrapartida. Né? Eu te dou esse daqui todo pronto, você roda 5 anos, dezenas de milhares, e, velho, daqui a 6 meses, vamos fazer 1000zinho desse aqui para mim, que eu vou te mandar e você roda, entendeu? Então, é isso que eu falo. A gente tem esse poder quando a gente bota a cabeça para fora d'água, e ainda é um gigantesco negócio para qualquer pessoa que vai vender livro, né? Então, a gente consegue fazer isso e você já tem no bolso uma publicação de X páginas impressas para uma próxima vez, ou para um projeto que talvez você nem tenha na mão, mas aí você já se torna interessante. Eu acho isso, assim, a gente precisa se entender como entidades muito interessantes, porque de fato nós somos, né? E é muito difícil, eu acho, tô achando incrível essa troca, porque é importante a gente enxergar onde, de repente, cara, você não consegue aí, mas olha, eu tenho uma relação aqui em Fortaleza que pode te ajudar e fazer isso, né? E se a gente começa como rede a operar, né, a sua dificuldade é a minha facilidade, como você mesmo falou, quando você mudou de uma instituição para outra, eita, o que funcionava numa, é exatamente o contrário aqui na outra, né? Então isso acontece mesmo, é interessante. Eu acho que esse é o propósito, esse foi um dos propósitos da Marília, né? Quando ela propôs o evento, né? Que a gente estabelecesse essa rede. Tem uma pergunta para a Fábio, a Ada já vai falar também, né? Ela já levantou a mãozinha ali. Mais uma pergunta, como acontecem as parcerias com outras instituições? Colegas, eu não sei se eu posso colocar. Sim, tanto a Ada quanto a Sandra podem responder. Eu estou com a internet muito oscilante, tá? Assim, eu já trabalhei, respondendo também a questão anterior, eu já trabalhei com venda de livro, principalmente em evento. Levava a mala, tinha às vezes que pagar excesso nos voos, depois tinha que pagar um táxi, né? E ficar com tendinite, carregando mala de livro. E os livros vendiam. Eu levava porque os livros vendiam. Então, evento sempre foi um lugar que livro vendia. Só que de uns anos para cá eu percebi que houve uma política, porque como eu trabalho muito fortemente na pós-graduação, eu pude perceber a compreensão da obra livro, né, na valorização dos produtos acadêmicos. Isso depende das áreas. Tá? Cada área tem lá uma interpretação, né? Na comunicação, eu acho que é uma interpretação vil e assim, desproporcionada, que não envolve a compreensão crítica que nós temos dos fenômenos da indústria cultural, do livro como produto e mercado. Tá? E, então, por exemplo, nós temos um documentário lá, um engessamento horroroso, que, por exemplo, a obra, para ser bem classificada, ela tem que ter isso, aquilo, outro. Um dos itens é corpo editorial internacional. E o que faz um corpo editorial numa editora universitária, meu Deus? Como é que eu vou reunir um corpo editorial internacional e exalar um parecer sobre uma obra? Então, eu acho que está faltando um posicionamento de quem é da coisa, quem está na frente dessa coisa de produzir livro, em contato com autores e fazer circular, né? Dando algumas, externando um posicionamento.
A questão, por exemplo, da ABEU, da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, né? Eu nunca consegui colocar nossos livros na ABEU. Eu já tive livro financiado com editais da CAPES, da FAPERGS, aqui no Rio Grande do Sul. E como eu disse para vocês, os nossos livros sempre eram considerados de fundo de quintal. Até que na pós-graduação, houve uma situação em que universidades grandes, como, por exemplo, a UFRJ, começaram a destinar fundos orçamentários para uma coisa que eu acho que é profundamente perversa, para recursos de pesquisa que são destinados à publicação de um livro, que é resultado de um projeto de pesquisa, só que esse recurso vai para uma editora privada. Nós temos N casos disso aí. Então, os programas de pós-graduação, para subsistir, têm que ter uma produtividade X e se valem de editoras privadas que literalmente mamam da produção da pós-graduação. E é nesse sentido que eu enxergo o nosso caráter de experimentação, porque a gente quebra com esses elos. A gente entende que a publicação científica, seja ela no formato livro, que é o mais cuidado, o mais esmerado, né? O de maior exigência, porque eu sou jornalista, então eu conheço muito o que é produzir em jornal. Né? Eu já dei aula para vários cursos, diferentes cursos, e sei que é produzir uma campanha publicitária, tá? Uma campanha de imagem em relações públicas. E sei assim como é difícil chegar no produto livro. E o livro, ele é um elemento de prestígio em qualquer universidade. Eu acho que a gente tem que fazer valer. Se a gente não mexe com dinheiro, se o ponto de venda lá não é o nosso negócio, eu acho que não é mesmo, embora existam as livrarias universitárias vendendo o tempo todo, o prestígio acadêmico repousa em livros e periódicos científicos. E eu acho que nós temos que nos organizar para dizer coisas aí, porque isso hoje está na mão de pessoas que têm pouca dimensão desse caráter de indústria cultural que está montado. Gente que é extremamente competente, tá? Na coisa de revisar o texto, de dar qualidade, de criticar, da avaliação por pares. Eu dou parecer para muita revista. E, por exemplo, percebo a diferença que é publicar num periódico dos Estados Unidos, da Inglaterra ou do Brasil. E eu acho que a gente tem que dizer, a gente tem que falar sobre isso aí. Está faltando isso. Eu acho a nossa esfera de produção, de publicação, bastante autoritária ainda. Eu falo, obviamente, me perdoem desde a comunicação, né? Eu não tenho, ainda, embora eu dê pareceres para publicações de outras áreas, o meu lugar é o da comunicação. E eu acho muito tacanho os nossos procedimentos, com pouca visibilidade, com pouco debate sobre os processos, né? Acho que esse aspecto da venda é um ponto saliente, mas principalmente agora, com toda essa crise da universidade essa mentalidade negacionista, né? O produto livro, ele é um elemento assim, de extrema credibilidade para o ambiente acadêmico. E agora que nós somos cobrados de que essas nossas produções cheguem na escola básica, né? E principalmente com o ensino remoto, esses conteúdos, eles se convertem em conteúdo extrapolar para qualquer outro ambiente de formação, eu acho que está faltando a gente dizer algumas coisas. Por exemplo, eu sempre fui muito crítica que a escola básica usasse conteúdo de jornal diário, para dar aula para criança. Porque eu dizia assim, a gente nunca forma um jornalista que tenha noção de didática de ensino básico. Mesmo que ele vá fazer um encaixe de jornal para a escola ou para a criança, ele não é necessariamente competente nisso aí. E os professores têm que ter muito cuidado. Agora está acontecendo o inverso. Qualquer tipo de conteúdo com a convergência digital, ele circula, ele é demandado, né? Ele se tornou o tal do conteúdo esse. Ele atravessa a rede social, mídia social digital, ele chega lá nos ambientes virtuais das disciplinas como conteúdo obrigatório ou eletivo de disciplina, ele está na pós-graduação e ele está em muitos outros lugares.
Então, por exemplo, esse fenômeno todo das notícias falsas, as dificuldades que as pessoas têm de identificar as procedências e os valores, né, dos conteúdos em circulação, se deve muito, eu acho, à nossa falta de debate sobre o que é indústria cultural. Obviamente que esse debate não existe porque a própria indústria cultural comercial não tem interesse. A gente nunca é entrevistado das grandes mídias. Jamais somos chamados para falar sobre o que é o negócio delas, né? Então, é um trabalho nosso criar esse cenário e esse lugar aí, e principalmente para divertir o professorado, esse pessoal da escola básica, que hoje está recorrendo ao que aparecer para poder dar aula. Vai lá, Luciana. Eu queria pegar uma carona aí nessa conversa e emendar com uma pergunta que o Wellington Hack fez, pode? Que é sobre como compor a tarefa de editor com os demais encargos acadêmicos. Essa fala dada é importantíssima e me permite, eu acho, voltar a sublinhar uma coisa que não sei se na minha fala ficou sublinhada, que é, primeiro, a importância de estudar processos, né? A gente foi muito cultivado numa epistemologia acadêmica de estudo dos produtos, de como os produtos circulam no mundo, etc. Né? Mas os processos, e isso é muito complicado, porque às vezes você não consegue ter acesso ao objeto, que é o processo, porque ele é entendido como restrito, como não mostrável. Né? Na revisão de textos, isso é cabal, é um problemão. E é um problemão interessante para a pesquisa, então. Mas aí, pensando também em coisas que o Bubi falou, e o Felipe, assim, veja que interessante, como esses espaços formativos são espaços de cultivo dessa potência de que falava o Bubi, que cada um de nós é, em termos de tessitura de redes, né? Então, como é importante também que esses espaços formativos tenham esse lugar da reflexão e da produção de materiais que expliquem para as pessoas o que é isso aqui, o que está acontecendo aqui, por que isso é importante, por que isso move o mundo, como é que os objetos editoriais organizam a sociedade, né? Isso realmente não é conhecido. Eu falei tanto, né, dos meus colegas, que eu estou supondo que não estão ouvindo, que são óbices poderosos à instalação de coisas, de convênios e de parcerias que as editoras da cidade querem fazer, né? Uma editora potente, de vida editorial potente, São Carlos, tem a ver com isso, com um desconhecimento dos processos e dos próprios objetos, né? Então, a produção de teoria, a divulgação do que a gente faz, também me parece crucial como parte desses espaços formativos. E aí a pergunta do Wellington, como é que a gente faz tudo isso? E ainda por cima toda a burocracia de ser professor, toda a gestão, toda batendo as metas, pensando no funcionamento dos periódicos científicos, né, Ada? Como é que isso passou a reger o nosso tempo e a nossa energia, sem que isso, de fato, né, resulte em diálogo, né? Aquele artigo que você publicou há 4 anos não necessariamente teceu redes, virou diálogo e tal, você gastou uma energia danada para existir aquele artigo. Então, tem um problema no modo como as coisas circulam, né? Então, só queria sublinhar isso. Me parece que os espaços formativos também têm que ser espaço de produção teórico-metodológica e de produção de produtos que divulguem isso, né? Porque tem uma ação pedagógica para acontecer. Nós temos que explicar o que é isso, né, que a gente faz, para que isso, inclusive, tenha espaços mais adequados institucionalmente, né? A produção do conhecimento, no fim, é disso que eu estou falando. Eu acho que é um ato de rebeldia o que a gente faz, né? Porque a gente tem que, além de tudo, achar um meio de viabilizar isso daí, de se tornar importante. Agora é ótimo. Eu acho que assim, as limitações estão postas, a gente, se por um lado a gente combate, né, colocando, né, fazendo esse enfrentamento e mostrando, olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, isso é assim, assim, mas por outro, isso não pode paralisar a nossa ação, né? A gente acha meios para fazer o que a gente faz. E eu acho que, assim, se precisa de um gringo para botar, vamos botar 20 gringos. Meu amigo, vem cá, me dê o seu nomezinho, assine aqui, entendeu? E tem que botar, você só aceita com gringo? Porque tem uma coisa que eu acho que dentro do nosso ambiente que universitário, que tem a ver com essa ideia de conteúdo versus materialidade e como as pessoas se relacionam no nosso meio com o conhecimento. Eu estava aqui no chat falando com a Ada,
Isso é o que nos engrandece, né? Assim, é o que nos empavonece, é o conhecimento, e somos cobrados pela produção científica, apesar da maior parte de nós ter feito concurso para sala de aula, né? Mas a pesquisa é o que nos engrandece. Ela não é, de forma alguma, eu não estou aqui dizendo que ela é menos e tudo, mas as universidades são apoiadas em tripés: ensino, pesquisa e extensão. Né? E a gente, basicamente, só é cobrado, o que é valorado é a pesquisa. Né? E isso já é um desequilíbrio muito grande. Então, a gente precisa, nesse sentido, o livro é protegido e você não pode tocar nele, porque, como a Ada bem colocou, ele é o repositório do saber ainda na cabeça de muitos colegas. Né? É a única maneira e é a maneira. Então, a instituição não pode assinar e chancelar, porque ela precisa olhar para saber o que você está fazendo e, em certa medida, infelizmente, limitar, né, a sua produção para que você não fique igual, porque o importante é ser o diferente e, nesse sentido. Eu percebo muito isso. E acho que a gente tem que entender um pouco desse jogo, claro, combater, mas, em certa medida, driblar. Ah, isso que você quer? Então vamos fazer. Tá aqui, tá feito. Porque uma coisa é o seguinte, na hora que tem resultado, na hora que você tem publicação, você joga o jogo do pessoal e põe na mesa, olha, eu tenho 12 livros aqui. Ah, isso não basta. Falei, mas são 12 livros premiados internacionalmente. Ah, não basta, mas são 12 livros com conselho editorial. Ah, mas isso não basta, mas são 12 livros com conselho editorial com gringo. Ah, mas isso não basta, mas são 12... E a gente vai continuar a fazer isso. Né, porque o produto sai e fala, não, mas é coedição, não sei o quê. Então, assim, eu quando desço para lançar o livro, eu já vou na guerra. Esse aqui é bilíngue, português e espanhol. Né? Esse tem coedição, relacionamento com 3 instituições para poder produzir, é um livro de referência de ensino de design no Brasil. Segunda edição, tem 10 anos esse livro. O outro tem professora que é uma autoridade, que, vixe Maria, o látis da menina, se fosse em português, dava não sei quantos quilômetros impresso, o outro tem... Então a gente vai jogando, né, gastando as amizades e fazendo isso, porque juntos a gente faz algo que é inquestionável, né, e joga o jogo e vai forçando a abertura de espaços até a geração de um fórum desse, felicíssimo, né, então acho que a gente pode sim ampliar isso daí, deve, dessa forma. Eu acho que não tem outro jeito, né? Porque estamos nós em situação de decisão também. Hoje nós somos as pessoas que decidem. Então a gente também não tem que ficar muito se ressentindo. Se é necessário combater, vamos julgar o que é pertinente combater. O que não for, olha, fale aqui com a minha mãozinha que eu estou fazendo o meu, faço o seu. Né? Eu acho que é isso. Assim, as universidades são lugares de divergências também, né? A gente sabe disso. Gente, eu gostei muito das respostas de todo mundo. Eu acho que a rede se fortalece cada vez mais, né? E eu tô louco para ouvir a mesa a seguir, né? A gente está com um tempinho meio apertado, mas eu só queria falar isso, né? Como compor a tarefa de editar com os demais encargos acadêmicos. Eu acho que confiando no trabalho, né? Não cedendo a um certo cinismo, mas sabendo mentir quando é necessário, sabendo enganar um pouquinho, né, valorizando né, simbolicamente o que a gente faz e reconhecendo tudo isso como um trabalho muito bem feito, né? E, é claro, ficando acordado de madrugada. Bem, eu vou passar para o Yuri agora a palavra. Obrigado, Phil. Eu acho que essa discussão já vai, né, tocando a segunda mesa. A gente encerra aqui agora num clima altíssimo e acho que a próxima também segue, né, no mesmo nível. Então, daqui a alguns minutos, né, a gente começa a segunda mesa e a gente encerra aqui com essa. Muito obrigado a todo mundo. Acho que a discussão foi muito boa e que esse seja o primeiro encontro de muitos, né? A Luciana falou aí do fórum de revisão, né, que vai acontecendo, né, de ano a ano, de universidade a universidade, que esse encontro possa ser isso também, né? A gente está aqui agora no virtual, mas que no futuro a gente possa, né, estar no presencial e fazer essas trocas que são muito boas, né, para
para todas as universidades e todos os projetos. Então, a gente encerra aqui, a gente espera vocês na segunda mesa.